Você gosta de histórias que arrepiam, lendas misteriosas e relatos que fazem a gente pensar duas vezes antes de apagar a luz? Então você está no lugar certo. Aqui nesse canal, cada vídeo é uma viagem pelo desconhecido, trazendo contos assustadores, curiosidades e mistérios que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, já se inscreve no canal, deixa sua curtida e compartilha esse vídeo com alguém que também adora uma boa história sombria. Assim, você ajuda a nossa comunidade a crescer e garante que não vai perder nenhum próximo relato. 12 causos da roça. Histórias que só quem viveu no interior vai entender. Quando o sol se põe no interior e a escuridão toma conta das estradas de terra, é hora de acender a fogueira, sentar num banquinho de madeira e ouvir os causos que o povo conta. Histórias que passam de pai para filho, de avô para neto, carregadas de mistério, medo e essa sabedoria que só quem cresceu longe da cidade conhece. Hoje eu trouxe para vocês 12 causos que qualquer um que já morou na roça vai reconhecer. São histórias que fazem parte do nosso folclore, do nosso jeito de ser, e que até hoje arrepiam os cabelos de quem as ouve. Então, chegue mais perto, porque a noite é longa e essas histórias não são para qualquer um. Primeiro causo: o Homem do Saco. Era uma vez um povoado pequeno, desses que nem aparecem no mapa, onde todo mundo se conhece pelo nome e pela história da família. Lá tinha um homem estranho que apareceu do nada um dia e construiu uma casinha no final da rua, bem perto do mato. Esse homem era alto, magro que nem vara de pescar, sempre vestido com uma roupa preta velha e carregava um saco de estopa nas costas. Nunca falava com ninguém, só acenava com a cabeça quando cruzava com alguém na rua. As crianças tinham medo dele e as mães sempre avisavam: "Não cheguem perto do homem do saco, ouviu?" Mas sabe como é criança, né? Quanto mais os pais proíbem, mais a curiosidade aumenta. Foi assim que o pequeno João, filho do seu Antônio, que tinha a venda da esquina, resolveu seguir o homem misterioso numa tarde de sábado. João se escondeu atrás das árvores e foi acompanhando o homem do saco pela estrada de terra. O homem caminhava devagar, sempre olhando para os lados, como se estivesse procurando alguma coisa. De vez em quando parava, abria o saco, mexia lá dentro e continuava andando. Quando chegaram perto do riacho que corta o povoado, o homem parou de vez. João se escondeu atrás de uma moita de bambu e ficou observando. O que ele viu naquele dia nunca mais saiu da memória dele. O homem abriu o saco e começou a tirar ossos de dentro. Ossos pequenos, que pareciam de criança. Ele foi colocando um por um na beira do riacho, como se estivesse montando alguma coisa. Depois pegou um pedaço de pano vermelho e amarrou em volta dos ossos. João ficou tão assustado que começou a tremer. Tentou sair de fininho, mas pisou num galho seco que fez um barulho danado. O homem do saco virou a cabeça na direção do menino e João viu uns olhos vermelhos brilhando no escuro. Sem pensar duas vezes, João saiu correndo desesperado, passou pelo homem e não parou até chegar em casa. Chegou ofegante, suando frio, e contou tudo para o pai. Seu Antônio não acreditou na história do menino. Achou que era coisa da imaginação de criança. Mas na manhã seguinte, quando foram buscar água no riacho, encontraram os ossos lá, espalhados na margem, e o homem do saco tinha desaparecido. Nunca mais ninguém viu ele no povoado. A casinha dele ficou abandonada, e até hoje ninguém tem coragem de chegar perto. Dizem que nas noites de lua nova, quando o vento bate forte, ainda dá para ouvir o barulho do saco arrastando pela estrada. E as crianças do povoado aprenderam a lição. Quando os pais dizem para não mexer com certas coisas, é melhor obedecer. Segundo causo: a mulher de branco da estrada. Quem já dirigiu pelas estradas do interior de madrugada sabe que a solidão da noite traz umas visões estranhas. Foi assim que aconteceu com o Zé Pereira, caminhoneiro de estrada que rodava o país inteiro levando carga de um lado para o outro. Zé estava voltando de uma entrega lá em Minas Gerais com o caminhão vazio, quando resolveu pegar uma estrada secundária para encurtar o caminho.
Era uma dessas estradas de asfalto velho, cheia de buraco, que cortavam o meio da roça e só tinha mato dos dois lados. Eram umas 2 horas da manhã, quando ele viu a mulher. Ela estava parada na beirada da estrada, vestida com um vestido branco que brilhava na luz do farol do caminhão. Zé diminuiu a velocidade, pensando que era alguém precisando de ajuda. Quando chegou mais perto, viu que era uma mulher bonita, de uns 30 anos, com o cabelo comprido e solto. Ela acenou para o caminhão e Zé parou. Abriu a janela e perguntou se ela precisava de alguma coisa. "Preciso de uma carona até a cidade", ela disse, com uma voz doce, quase sussurrando. "Meu carro quebrou ali atrás." Zé olhou pelo espelho retrovisor, mas não viu o carro quebrado na estrada. Mesmo assim, achou que podia ter sido mais para trás e, como era um homem de bom coração, mandou a mulher subir. Ela subiu no caminhão sem fazer barulho nenhum. Sentou no banco do carona e ficou quieta. Zé tentou puxar conversa, perguntou o nome dela, de onde vinha, mas ela só respondia com monossílabos. Depois de um tempo, ela simplesmente parou de responder. Zé achou estranho, mas continuou dirigindo. A estrada era reta e ele estava com sono, então ligou o rádio para se manter acordado. Foi aí que começou a ficar tudo esquisito. O rádio começou a fazer uns ruídos estranhos, como se estivesse captando alguma interferência. Depois começou a tocar uma música que Zé nunca tinha ouvido. Uma música triste, de funeral. Ele tentou mudar a estação, mas todas tocavam a mesma música. Quando olhou para o lado, a mulher não estava mais lá. O banco do carona estava vazio. Zé freou o caminhão, na hora, parou no acostamento e acendeu todas as luzes. Procurou por todo o caminhão, até embaixo dos bancos, mas a mulher tinha sumido. Zé ficou sem entender nada. Como é que alguém some de dentro de um caminhão em movimento? Ele tinha certeza que ela não tinha descido, porque não tinha parado o caminhão em momento nenhum. Meio assustado, ele voltou para a estrada e continuou dirigindo. Mas uns 15 minutos depois, viu a mulher de novo, parada no mesmo lugar, acenando para o caminhão. Zé pisou fundo no acelerador e passou direto, sem parar. Quando chegou na cidade, procurou o posto de gasolina mais próximo e contou a história para o frentista. O homem ficou sério e disse que não era a primeira vez que alguém relatava ter visto a mulher de branco naquela estrada. Ela morreu num acidente ali faz uns 10 anos. Era uma professora nova que vinha trabalhar na cidade. O carro dela capotou numa curva perigosa e ela morreu na hora. Desde então, muita gente já viu ela pedindo carona na estrada. Zé nunca mais passou por aquela estrada de madrugada. E sempre que algum colega caminhoneiro fala em pegar atalho por estradas desertas, ele conta essa história. Porque tem algumas coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar, e é melhor não mexer com elas. Terceiro causo: o boi fantasma. Seu Joaquim tinha uma fazenda pequena, mas bem cuidada, lá no interior de Goiás. Era um homem trabalhador que acordava antes do sol nascer para tirar o leite das vacas e só parava de trabalhar quando escurecia. Ele conhecia cada animal da fazenda pelo nome e sabia exatamente quantas cabeças de gado tinha no pasto. Mas havia um boi que deixava Joaquim intrigado. Era um boi preto, grande, com chifres enormes que brilhavam na luz do sol. O estranho é que esse boi só aparecia de noite, e nunca ninguém conseguia chegar perto dele. Durante o dia, Joaquim contava o gado e sempre batia o número certo. Mas de noite, quando ele ia dar uma volta pelo pasto antes de dormir, sempre via um boi a mais. Sempre o mesmo boi preto pastando sozinho no meio do campo. No começo, Joaquim achou que podia ser algum boi do vizinho que estava pulando a cerca. Mas quando foi falar com o compadre João, que tinha a fazenda do lado, descobriu que o homem não tinha nenhum boi preto no rebanho dele. Deve ser boi sem dono, pensou Joaquim. Vou pegar ele e colocar no meu rebanho. Mas toda vez que Joaquim tentava se aproximar do boi preto, o animal simplesmente desaparecia, como se fosse fumaça se desfazendo no ar. Joaquim chegava a pensar que estava ficando doido. Mas sua esposa, Dona Maria, também já tinha visto o boi misterioso. Joaquim, aquele boi não é deste mundo, dizia Dona Maria. É melhor deixar ele quieto. Mas Joaquim era teimoso.
resolveu que ia descobrir de onde vinha aquele boi custasse o que custasse. Numa noite de lua cheia, ele pegou a espingarda, montou no cavalo e saiu atrás do boi preto. Encontrou o animal pastando no canto mais afastado da fazenda, perto de um bosque de eucalipto que Joaquim tinha plantado anos atrás. O boi levantou a cabeça quando viu Joaquim se aproximar, mas dessa vez não desapareceu. Ficou parado, olhando fixo para o fazendeiro. Joaquim desceu do cavalo e começou a andar devagar na direção do boi. Quando chegou perto, viu que os olhos do animal brilhavam com uma luz vermelha, como brasas acesas. Não era a luz que reflete nos olhos dos animais quando bate uma lanterna. Era uma luz que vinha de dentro dos olhos. O boi abriu a boca e fez um som que Joaquim nunca tinha ouvido antes. Não era mugido de boi comum. Era um som grave que parecia vir debaixo da terra e que fez o chão tremer embaixo dos pés do fazendeiro. Nesse momento, Joaquim notou que não dava para ver as pegadas do boi no chão. O animal estava ali, na sua frente, mas era como se não tivesse peso. O capim embaixo dos pés dele não estava amassado e não tinha marca de cascos na terra. Foi aí que Joaquim entendeu que Dona Maria estava certa. Aquilo não era um boi comum. Era alguma coisa de outro mundo. Sem tirar os olhos do animal, ele foi recuando devagar, pegou o cavalo e voltou para casa. Na manhã seguinte, Joaquim procurou o velho Benedito, que era curandeiro da região e entendia dessas coisas sobrenaturais. Contou a história toda e o velho balançou a cabeça preocupado. Seu Joaquim, esse boi é o espírito de algum animal que morreu com muita raiva ou sofrimento. O senhor precisa descobrir o que aconteceu e ajudar o espírito a descansar. Joaquim começou a investigar a história da fazenda. Descobriu que antes dele comprar a terra, tinha acontecido uma coisa terrível ali. O dono anterior era um homem cruel, que maltratava os animais. Tinha um boi preto, justamente, que ele batia e deixava sem comida por puro sadismo. O boi acabou morrendo de tanto sofrimento, e o antigo dono enterrou ele ali, no bosque de eucalipto, sem cerimônia nenhuma. Joaquim entendeu que o espírito do boi estava vagando pela fazenda, procurando paz. Seguindo o conselho do curandeiro, Joaquim organizou uma pequena cerimônia no local onde o boi tinha sido enterrado. Rezou para a alma do animal descansar em paz e prometeu que, enquanto a fazenda fosse dele, nenhum animal seria maltratado. Depois daquela noite, o boi preto nunca mais apareceu. Joaquim viveu mais 20 anos na fazenda e sempre cuidou dos animais com carinho e respeito, porque aprendeu que até os bichos têm alma e que quando a gente faz o mal, esse mal pode voltar de maneiras que a gente nem imagina. Quarto causo: a criança que chorava no poço. No sítio da família Oliveira, tinha um poço velho que já não usavam mais há anos. Era um poço fundo, cavado na pedra, que tinha servido para a família durante décadas. Mas, quando chegou a água encanada na região, o poço foi abandonado e coberto com umas tábuas velhas para ninguém cair dentro. A família tinha uma menina de 8 anos, a Clarinha, que era esperta e curiosa, sempre perguntando sobre tudo. Ela tinha uma imaginação fértil e adorava inventar histórias e brincar de faz de conta no quintal grande do sítio. Numa noite, Clarinha acordou com um barulho estranho. Era um choro baixinho, como de criança, que parecia vir de algum lugar do quintal. Ela levantou da cama, foi até a janela do quarto e ficou escutando. O choro continuava, fraquinho, mas constante. Clarinha começou a ficar preocupada porque sentia que era uma criança sofrendo, pedindo ajuda. Na quarta noite, ela resolveu investigar por conta própria. Esperou todo mundo dormir, saiu de fininho pela porta da cozinha e foi seguindo o som do choro pelo quintal. O som ficava mais forte conforme ela se aproximava do fundo do terreno, onde ficava o poço abandonado. Quando chegou perto do poço, Clarinha teve certeza de que o choro vinha de lá de dentro. Ela afastou uma das tábuas que cobriam o poço e olhou para baixo. Era tudo escuro, não dava para ver nada, mas o choro estava bem claro agora. "Alô!" gritou Clarinha para o fundo do poço. "Tem alguém aí embaixo?" O choro parou na mesma hora. Ficou um silêncio completo. Clarinha esperou um pouco, mas não ouviu mais nada. Voltou para casa meio frustrada, sem entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, ela contou tudo para a avó,
Dona Conceição, que era uma mulher sábia e conhecia muitas histórias antigas da região. A avó ficou séria quando ouviu o relato da neta. Clarinha, você lembra da história que eu já contei sobre a filha do seu tataravô? Clarinha balançou a cabeça. A avó se sentou na varanda e começou a contar uma história que tinha acontecido mais de 100 anos atrás, quando o sítio ainda era pequeno e a família lutava para sobreviver. Naquela época, o tataravô de Clarinha tinha uma filha de 5 anos chamada Rosinha. Era uma menina alegre que adorava brincar perto do poço, jogando pedrinhas na água e ouvindo o eco. Mas num dia de verão muito quente, a menina escorregou na borda do poço e caiu lá dentro. O pai desceu no poço para tentar salvar a filha, mas quando chegou lá embaixo, ela já tinha se afogado. Foi uma tragédia que marcou a família para sempre. Rosinha foi enterrada no cemitério da cidade, mas o poço nunca mais foi o mesmo. Dizem que a alma da Rosinha nunca se conformou com a morte, explicou a avó, e que de vez em quando ela volta para o poço chorando, procurando pelo pai. Clarinha ficou impressionada com a história. Naquela noite, quando o choro começou de novo, ela não saiu para investigar. Em vez disso, abriu a janela do quarto e começou a falar em voz alta, na direção do poço. «Rosinha!» disse Clarinha. «Se você é você mesmo, pode parar de chorar. Você não está sozinha. A família ainda está aqui, cuidando do sítio. Você pode descansar em paz.» O choro parou na mesma hora e nunca mais voltou. Clarinha cresceu naquele sítio, casou, teve filhos e sempre contava essa história para a família, porque aprendeu desde pequena que às vezes a gente precisa conversar com o passado para ele deixar o presente em paz. Quinto causo: o cavalo que voltou da morte. Seu Raimundo era um homem que entendia de cavalos como poucos. Tinha passado a vida inteira lidando com esses animais. Sabia domar os mais bravos e curar os doentes. Na fazenda dele, sempre tinha uma dúzia de cavalos, cada um com sua personalidade e sua história. Mas de todos os cavalos que Raimundo já teve, um se destacava: o Trovão. Era um cavalo alazão, cor de canela, com uma marca branca na testa que parecia um raio. Trovão era forte, corajoso e leal. Raimundo e ele eram parceiros há mais de 10 anos. Tinham passado por tudo junto. Trovão conhecia a fazenda melhor que qualquer pessoa. Sabia onde ficavam os melhores pastos, onde tinha água fresca e conseguia encontrar o gado perdido no meio da mata fechada. Era um cavalo inteligente que parecia entender as palavras do dono. Mas o tempo passou e Trovão foi ficando velho. Começou a mancar, a respirar com dificuldade, e Raimundo viu que o amigo de tantos anos estava chegando ao fim. Numa manhã de inverno, ele encontrou Trovão caído no pasto, sem vida. Raimundo chorou como criança. Cavou uma cova funda embaixo de uma árvore que Trovão sempre gostava de ficar na sombra, e enterrou o animal com todo cuidado. Colocou uma cruz de madeira na cova e jurou que nunca ia esquecer do companheiro fiel. Mas 3 dias depois do enterro, aconteceu uma coisa que deixou Raimundo sem palavras. Ele estava na varanda da casa, tomando café, quando ouviu um relincho conhecido. Olhou para o pasto e viu um cavalo alazão com uma marca branca na testa, pastando tranquilo. Raimundo esfregou os olhos, achou que estava vendo coisas, mas o cavalo estava lá, real como a vida. Ele desceu da varanda e foi caminhando devagar na direção do animal. Conforme se aproximava, tinha cada vez mais certeza. Era o Trovão. Quando chegou perto, o cavalo levantou a cabeça e olhou para ele. Era o mesmo olhar manso e inteligente de sempre. Raimundo estendeu a mão e Trovão veio até ele. Deixou que fizesse carinho no pescoço, como sempre fazia. «Não pode ser», murmurou Raimundo. «Você está morto, meu velho.» Mas Trovão estava ali, vivo, respirando. Raimundo correu até a cova onde tinha enterrado o cavalo. A terra estava intacta, a cruz continuava no lugar. Voltou para o pasto e Trovão ainda estava lá. Durante os dias seguintes,
Raimundo ficou observando o cavalo. Trovão se comportava exatamente como antes. Conhecia todos os cantos da fazenda, obedecia aos comandos e tinha os mesmos hábitos de sempre. Mas havia algo diferente nele. O cavalo não deixava pegadas no chão mole. Quando passava pela lama, não ficava marca nenhuma dos cascos. E de noite, quando os outros animais se recolhiam, Trovão ficava parado no meio do pasto, imóvel como uma estátua, olhando para o horizonte. Raimundo resolveu montar no cavalo, para ver se era real mesmo. Trovão deixou, como sempre fazia. Mas quando Raimundo subiu na sela, sentiu que o cavalo não tinha peso. Era como se ele tivesse montado no vento. Mesmo assim, Trovão galopava pela fazenda, subia e descia os morros, atravessava os riachos, mas não fazia barulho nenhum. Era um galope silencioso, como se os cascos não tocassem no chão. Depois de uma semana, Raimundo procurou o padre da cidade e contou a história toda. O padre, um homem santo e experiente, veio até a fazenda para ver o cavalo com os próprios olhos. "Meu filho", disse o padre depois de observar Trovão, "esse animal voltou porque tem uma missão a cumprir. Cavalos fiéis às vezes fazem isso. Eles voltam para cuidar do dono uma última vez." E o padre estava certo. 2 semanas depois, Raimundo teve um infarto enquanto estava sozinho na fazenda. Trovão apareceu do nada, se ajoelhou no chão e Raimundo conseguiu subir nele. O cavalo galopou pela cidade, parou na porta do hospital e desapareceu. Raimundo se salvou por causa da rapidez com que chegou ao hospital e nunca mais viu Trovão, porque o cavalo tinha cumprido a sua missão: salvar o dono uma última vez. Raimundo viveu mais 15 anos depois disso e sempre dizia que devia a vida ao amigo fiel que voltou do além para ajudá-lo. 6º causo: a casa que ninguém conseguia vender. Na cidade de São Bento da Sapucaí, tinha uma casa que era a mais bonita da rua principal. Era uma casa grande, de 2 andares, com varanda na frente e um jardim bem cuidado. Tinha sido construída por um comerciante rico nos anos 1950, que queria mostrar para todo mundo o seu sucesso. Mas a casa tinha um problema: ninguém conseguia morar lá por muito tempo. O próprio comerciante que construiu a casa se mudou depois de apenas 6 meses, dizendo que o lugar era pesado. Desde então, várias famílias tentaram morar lá, mas todas acabavam saindo correndo. A história sempre era a mesma. As famílias se mudavam animadas, achando que tinham encontrado a casa dos sonhos. Mas depois de algumas semanas, começavam a acontecer coisas estranhas. Portas que batiam sozinhas, passos no andar de cima quando não tinha ninguém lá, e uma sensação constante de que alguém estava observando. O que mais assustava era o som que vinha da cozinha durante a madrugada. Era um barulho de panelas batendo, como se alguém estivesse cozinhando. Mas quando as pessoas desciam para verificar, encontravam a cozinha vazia e silenciosa, com todas as panelas no lugar. Depois de alguns anos, a casa ficou vazia. Nenhuma família queria se arriscar a morar lá. Os donos tentavam vender, mas mesmo oferecendo por um preço bem baixo, não apareciam compradores. Todo mundo da cidade conhecia a história da casa mal assombrada. Foi aí que chegou na cidade um casal jovem, vindos de São Paulo. O Roberto e a Márcia tinham acabado de se casar e estavam procurando um lugar barato para começar a vida. Quando viram o anúncio da casa, ficaram interessados pelo preço baixo. "Deve ter alguma coisa errada", disse Márcia. "Uma casa dessa por esse preço?" Mas Roberto era cético, não acreditava em fantasmas nem essas coisas. "É só uma casa velha", disse ele. "O pessoal do interior é supersticioso. Vamos dar uma olhada." Eles visitaram a casa e gostaram. Era espaçosa, bem conservada e perfeita para eles. O proprietário, ansioso para se livrar da casa, fez um preço ainda melhor. Roberto e Márcia fecharam o negócio na mesma semana. Os primeiros dias foram tranquilos. O casal se mudou, arrumou a casa do jeito que gostavam e tudo parecia normal.
Roberto zombava dos vizinhos que perguntavam se eles não tinham medo de morar na casa assombrada. Mas na primeira semana começaram os ruídos noturnos. Márcia acordava de madrugada com o barulho de panelas na cozinha. Acordava Roberto e os dois desciam para verificar. Nunca encontravam nada. Deve ser o vento, dizia Roberto, mas já não estava mais tão convencido. As coisas foram piorando. As portas começaram a bater sozinhas, mesmo quando não tinha vento. A televisão ligava e desligava sem ninguém mexer no controle. E sempre tinha aquela sensação de que alguém estava observando. Márcia começou a ficar nervosa. Não conseguia dormir direito, vivia assustada. Roberto tentava acalmar a mulher, mas ele mesmo estava começando a ficar incomodado com as coisas estranhas que aconteciam na casa. Uma noite, aconteceu que fez o casal sair correndo de vez. Márcia acordou com sede e foi até a cozinha buscar água. Quando acendeu a luz, viu uma mulher idosa parada perto do fogão, mexendo uma panela que não existia. A mulher estava de costas, vestia um vestido preto antigo e tinha um cabelo grisalho preso num coque. Márcia ficou paralisada de susto, sem conseguir se mexer nem gritar. A mulher virou devagar e olhou para ela. Tinha um rosto triste, marcado pelo sofrimento, e olhos que pareciam chorar sem lágrimas. A mulher abriu a boca como se fosse falar alguma coisa, mas só saiu um sussurro que Márcia não conseguiu entender. Depois, a aparição se desfez como fumaça. Márcia gritou desesperada. Roberto desceu correndo, encontrou a mulher desmaiada no chão da cozinha. Quando ela recuperou os sentidos e contou o que tinha visto, os dois fizeram as malas na mesma hora e saíram da casa, deixando tudo para trás. Mais tarde, investigando a história da casa, descobriram que a mãe do comerciante que construiu a casa tinha morrido ali, na cozinha, de um ataque cardíaco, while preparava o jantar. A velha senhora tinha sido muito apegada àquela casa e aparentemente continuava cuidando da cozinha mesmo depois da morte. A casa continua vazia até hoje. De vez em quando aparece algum comprador interessado, mas quando contam a história, a pessoa desiste na hora, porque tem algumas casas que pertencem mais aos mortos do que aos vivos, e é melhor deixar elas em paz. Sétimo causo: o sino que tocava sozinho. Na cidade de Pirenópolis, existe uma igreja antiga, construída há mais de 200 anos, que sempre foi o coração da comunidade. A Igreja do Rosário fica no alto de uma colina e o seu sino pode ser ouvido em toda a cidade quando bate para chamar os fiéis para a missa. Mas há algumas décadas, o sino começou a tocar sozinho, sem ninguém mexer na corda. Sempre no mesmo horário, meia-noite em ponto. Não era um badalar normal, de chamar para a missa. Era um toque fúnebre, lento e melancólico, que deixava todo mundo na cidade com um aperto no coração. O padre Antônio, que cuidava da igreja há 15 anos, ficou intrigado com o fenômeno. No começo achou que poderia ser algum problema mecânico no sino, ou talvez alguém pregando uma peça, mas depois de várias investigações não conseguiu encontrar explicação. Uma noite, o padre resolveu ficar na igreja para observar o sino de perto. Às 11h30 da noite, ele subiu até o campanário e ficou esperando. O sino estava pendurado normalmente, a corda estava no lugar e não tinha vento suficiente para movê-lo. Quando deu meia-noite, o sino começou a tocar sozinho. O padre Antônio viu com os próprios olhos o bronze se movia devagar como se uma mão invisível estivesse puxando a corda. O som ecoava pela cidade adormecida, um badalar triste que parecia carregar toda a dor do mundo. O padre ficou ali observando, até o sino parar de tocar. Foram exatamente 12 badaladas, como um relógio marcando a hora. Depois, silêncio total. Padre Antônio desceu do campanário, perturbado, sem entender o que tinha presenciado. No dia seguinte, ele procurou os moradores mais antigos da cidade para saber se alguém conhecia alguma história sobre o sino. Foi Dona Eulália, de 92 anos, que contou o que tinha acontecido décadas atrás. "Padre", disse a velha senhora, "esse sino já tocou para muita gente que se foi, mas teve uma vez que ele não conseguiu tocar quando deveria ter tocado." Dona Eulália contou que durante a epidemia de gripe espanhola de 1918, morreu muita gente na cidade. O sineiro da igreja, seu João Batista, trabalhava dia e noite tocando o sino para anunciar cada morte. Era um homem dedicado, que levava muito a sério o seu trabalho.
Mas numa noite, o seu João Batista também foi vítima da gripe. Morreu sozinho na sua casinha, perto da igreja, sem ninguém saber. Só descobriram o corpo dele 3 dias depois. E nesses 3 dias, várias pessoas morreram na cidade, sem que o sino tocasse para anunciar suas mortes. Desde então, explicou Dona Eulália, o sino toca sozinho à meia-noite, como se o seu João Batista tivesse voltado para cumprir o dever que não conseguiu cumprir quando morreu. O padre Antônio ficou impressionado com a história. Naquela noite, ele voltou para a igreja à meia-noite. Quando o sino começou a tocar sozinho, ele fez uma oração pela alma do sineiro João Batista, pedindo para que encontrasse paz e descansasse. O sino continuou tocando, mas o padre notou algo diferente. O som estava menos melancólico, quase suave. Depois das 12 badaladas, o padre ouviu uma voz fraca, como um sussurro no vento. Obrigado, padre. A partir daquela noite, o sino nunca mais tocou sozinho. Padre Antônio permaneceu na cidade por mais 20 anos e sempre contava essa história para os novos moradores, porque aprendeu que até depois da morte, algumas pessoas continuam tentando cumprir suas obrigações e às vezes precisam apenas de uma oração para encontrar descanso. 8º causo: a velha que sabia demais. Na cidade de Águas de Lindóia, morava uma velha chamada Dona Sebastiana, que todo mundo respeitava e ao mesmo tempo tinha um pouco de medo. Ela era uma mulher pequenina, sempre vestida de preto, que andava curvada apoiada em uma bengala de madeira escura. Dona Sebastiana tinha um dom que assustava as pessoas. Ela sabia das coisas antes delas acontecerem. Não eram previsões vagas, como as de ciganos ou cartomantes. Ela sabia detalhes específicos, datas, nomes, lugares e nunca errava. Foi assim que ela previu a morte do prefeito 3 dias antes dele ter o derrame. Avisou a enchente que ia alagar a parte baixa da cidade uma semana antes das chuvas chegarem. E disse para a dona do armazém que o filho dela ia voltar da guerra são e salvo quando todo mundo já tinha perdido a esperança. As pessoas vinham procurar Dona Sebastiana quando estavam desesperadas, querendo saber sobre parentes doentes, negócios que não davam certo ou amores perdidos. Ela nunca cobrava dinheiro, mas sempre pedia alguma coisa em troca, 1 litro de leite, uma dúzia de ovos, ou às vezes apenas que a pessoa fizesse uma boa ação para alguém necessitado. Mas havia uma coisa estranha sobre Dona Sebastiana. Ela nunca falava sobre o próprio futuro. Quando alguém perguntava como ela ia morrer ou quando, ela ficava calada e mudava de assunto. Era como se esse conhecimento fosse proibido para ela mesma. Juventino, filho do farmacêutico da cidade, era um jovem curioso e descrente. Não acreditava no dom de Dona Sebastiana, achava que era tudo charlatanice. Resolveu que ia desmascarar a velha de uma vez por todas. Juventino começou a frequentar a casa de Dona Sebastiana, fazendo perguntas capciosas, tentando pegá-la em contradição. Mas a velha sempre acertava tudo. Ela disse que a namorada de Juventino ia terminar com ele, e terminou na semana seguinte. Que ia passar num concurso público que tinha feito, passou mesmo. E que ia encontrar dinheiro perdido no quintal de casa. Achou uma lata enterrada com moedas antigas. Frustrado, Juventino resolveu fazer a pergunta que ninguém tinha coragem de fazer. Dona Sebastiana, como é que a senhora vai morrer? A velha ficou séria, olhou fundo nos olhos do rapaz e, pela primeira vez na vida, pareceu insegura. Menino, disse ela, tem certas coisas que não devem ser perguntadas. Tem conhecimentos que são perigosos demais. Mas Juventino insistiu. Era teimoso como uma mula. Se a senhora realmente sabe do futuro, deve saber do próprio futuro também? Dona Sebastiana suspirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão muito difícil. Está bem, disse ela finalmente. Mas se eu contar, você vai carregar esse conhecimento para o resto da vida. Tem certeza que quer saber? Juventino disse que sim. A velha fechou os olhos, ficou em silêncio por alguns minutos e, quando abriu os olhos de novo, estavam cheios de lágrimas. Eu vou morrer daqui a 3 dias, disse ela.
Na quarta-feira, às 3 horas da tarde, vou estar sentada na cadeira da varanda observando as crianças brincarem na rua. Vai dar uma dor no peito, forte como uma facada, e eu vou partir sem sofrer. Joventino ficou assustado. Não esperava uma resposta tão específica e tão próxima. Dona Sebastiana, a senhora não pode fazer nada para evitar? A velha balançou a cabeça. Quando a gente sabe demais sobre o futuro, menino, perde a capacidade de mudá-lo. Por isso nunca quis saber sobre a minha própria morte. Agora que sei, não posso fugir dela. Joventino saiu de lá perturbado. Passou os 3 dias seguintes aflito, sem conseguir se concentrar em nada. Na quarta-feira, às 2h30 da tarde, ele foi até a casa de Dona Sebastiana. Ela estava sentada na varanda, como tinha previsto, observando as crianças brincarem na rua. Dona Sebastiana, chamou Juventino, a senhora não quer entrar em casa? Está fazendo muito sol. A velha sorriu tristemente. Não, menino, é aqui que tem que ser. Às 3 horas em ponto, Dona Sebastiana levou a mão ao peito, fez uma careta de dor e fechou os olhos. Quando Juventino chegou perto, ela já tinha partido. Morreu exatamente como tinha previsto. Juventino carregou essa experiência pelo resto da vida. Nunca mais duvidou do sobrenatural, mas também nunca mais quis saber do futuro antes da hora, porque aprendeu que tem conhecimentos que são pesados demais para qualquer pessoa carregar. 9º causo: o carro que andava sozinho. Na estrada que liga Pastos a São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, havia uma lenda que todos os motoristas da região conheciam. Era a história do Fusca Azul, que andava sozinho pela estrada nas madrugadas de sexta-feira. Quem via o carro dizia sempre a mesma coisa. Era um Fusca velho, azul desbotado, que dirigia direitinho, respeitando as regras de trânsito, mas não tinha ninguém no volante. O carro ia numa velocidade constante, nem muito devagar, nem muito rápido, e sempre na mesma direção, de Passos para São Sebastião do Paraíso. Toninho, caminhoneiro que fazia essa rota há mais de 20 anos, era um dos que mais tinha visto o Fusca fantasma. A primeira vez foi numa madrugada de 1985. Ele vinha carregado de açúcar, descendo uma ladeira comprida, quando viu o Fusca na frente dele. Achei estranho, contava Toninho. O carro estava andando direitinho, mas quando tentei ultrapassar para ver o motorista, não tinha ninguém dentro. Era como se um fantasma estivesse dirigindo. Toninho seguiu o Fusca por uns 15 quilômetros. O carro fazia as curvas perfeitamente, parava nos cruzamentos quando vinha um outro veículo e até piscava a seta quando ia virar, mas não tinha motorista nenhum. Em São Sebastião do Paraíso, o Fusca entrou numa rua lateral e simplesmente desapareceu. Toninho parou o caminhão e foi procurar, mas não encontrou o carro em lugar nenhum. Era como se estivesse se dissolvido no ar. Outros caminhoneiros e motoristas começaram a relatar a mesma coisa. O Fusca azul sempre aparecia nas madrugadas de sexta-feira, sempre no mesmo trecho da estrada, sempre com o mesmo comportamento estranho. Nunca causava acidente, nunca atrapalhava o trânsito, apenas dirigia sozinho pela estrada. A explicação para o fenômeno veio de seu Geraldo, mecânico aposentado que morava em São Sebastião do Paraíso há mais de 70 anos. Ele contou a história de Antônio Carlos, um jovem que tinha morrido naquela estrada nos anos 1970. Antônio Carlos era um rapaz responsável, que trabalhava numa fábrica em São Sebastião e todo final de semana ia visitar a namorada em Passos. Ele tinha um Fusca azul, 1968, que era o orgulho da vida dele. Cuidava do carro como se fosse uma joia preciosa. Numa sexta-feira à noite, Antônio Carlos estava voltando de Passos depois de pedir a namorada em casamento. Ela tinha aceito e ele estava eufórico, ansioso para contar a novidade para os pais. Mas na estrada, um caminhão invadiu a pista contrária numa curva perigosa. Antônio Carlos desviou para não bater de frente no caminhão, mas perdeu o controle do Fusca. O carro capotou várias vezes e caiu num barranco. O rapaz morreu na hora. O caminhoneiro que causou o acidente fugiu
e nunca foi identificado. Desde então, explicou seu Geraldo, o Antônio Carlos continua fazendo o percurso que fazia toda sexta-feira. É como se ele não soubesse que morreu e continuasse indo visitar a noiva em Passos. Toninho ficou comovido com a história. Na sexta-feira seguinte, quando viu o Fusca fantasma de novo, em vez de tentar ultrapassar, ele diminuiu a velocidade e seguiu o carro respeitosamente. Quando chegaram em São Sebastião do Paraíso, Toninho buzinou 2 vezes, como uma despedida. O Fusca piscou os faróis traseiros, como se estivesse agradecendo, e desapareceu na curva. A partir daquele dia, sempre que via o carro fantasma, Toninho fazia a mesma coisa, seguia respeitosamente e se despedia com a buzina. Outros motoristas começaram a fazer o mesmo. O Fusca de Antônio Carlos se tornou uma presença familiar na estrada. Nunca mais foi visto como uma aparição assustadora, mas como a alma de um rapaz apaixonado, que continuava fazendo o caminho do amor mesmo depois da morte. 10º causo: a professora que não saía da escola. Na cidade de Itapira, no interior de São Paulo, tinha uma escola rural pequena que atendia as crianças de várias fazendas da região. Era uma escola simples, de madeira, com 2 salas de aula e um pátio onde as crianças brincavam no recreio. Dona Regina era diretora da escola há mais de 30 anos. Era uma mulher dedicada, que chegava cedo e saía tarde, sempre preocupada com a educação das crianças. Mesmo depois de se aposentar, ela continuava aparecendo na escola, organizando materiais, ajudando os professores novos, cuidando do jardim. Mas Dona Regina começou a ficar doente. Primeiro foi uma gripe que não passava, depois uma fraqueza constante, até que os médicos descobriram um câncer em estado avançado. Em poucos meses, ela ficou muito debilitada. Mesmo doente, Dona Regina insistia em ir à escola. "Aquelas crianças precisam de mim", dizia ela. "Não posso abandoná-las agora." Os familiares tentavam convencer ela a descansar, mas Dona Regina era teimosa. Continuou indo à escola até o último dia que conseguiu se levantar da cama. Morreu numa quinta-feira de manhã, em casa, mas com pensamento na escola. O funeral foi na sexta-feira, e a escola ficou fechada para que professores e alunos pudessem se despedir de Dona Regina. No sábado, quando tudo voltou ao normal, começaram a acontecer coisas estranhas. Dona Marisa, a nova diretora, chegou na escola na segunda-feira de manhã e encontrou todas as salas arrumadas, o chão varrido e o jardim regado. Achou que o zelador tinha trabalhado no fim de semana, mas quando perguntou para ele, o homem disse que não tinha ido à escola. Na terça-feira, a mesma coisa. A escola estava impecável, como se alguém tivesse passado a noite toda limpando e organizando. Além disso, Dona Marisa começou a sentir uma presença familiar nos corredores, como se Dona Regina estivesse ali, observando tudo. As crianças também notaram. O pequeno Pedrinho, de 7 anos, disse que viu uma senhora de cabelo grisalho arrumando os livros na biblioteca. A Aninha contou que ouviu alguém cantarolando na sala dos professores. E o Zezinho jurou que viu Dona Regina no pátio, regando as flores. Dona Marisa ficou preocupada. Não sabia se devia acreditar nas histórias das crianças ou se era apenas imaginação, mas quando ela mesma começou a ver sombras nos corredores e ouvir passos quando a escola estava vazia, entendeu que havia algo sobrenatural acontecendo. Uma noite, Dona Marisa resolveu ficar na escola até mais tarde, para terminar uns relatórios. Era quase 9 horas da noite quando ela ouviu o barulho de cadeiras sendo arrastadas numa das salas de aula. Pegou uma lanterna e foi investigar. Quando chegou à sala, viu Dona Regina sentada na mesa do professor, corrigindo provas. Ela estava translúcida, como uma imagem refletida no vidro, mas era incontestavelmente ela. Dona Regina levantou a cabeça, sorriu para Dona Marisa e acenou, como sempre fazia. "Dona Regina", murmurou Dona Marisa, "a senhora pode descansar agora. Eu vou cuidar bem da escola e das crianças." A aparição de Dona Regina sorriu mais amplamente, fez um gesto de aprovação com a cabeça e se desfez lentamente, como fumaça se dissipando. A partir daquela noite, as coisas estranhas pararam de acontecer na escola. Dona Marisa nunca contou essa história para ninguém, com medo de que achassem que ela estava louca, mas continuou cuidando da escola com o mesmo carinho que Dona Regina tinha, porque entendeu que algumas pessoas são tão dedicadas ao que fazem que nem a morte consegue separá-las do trabalho. 11º causo: o menino que voltou para brincar. Na fazenda da família Santos, no interior de Goiás, vivia um menino chamado Pedrinho, de apenas 6 anos. Era uma criança alegre, cheia de vida, que adorava brincar no quintal grande da fazenda com seus brinquedos de madeira, que o avô João esculpia nas horas vagas.
Pedrinho tinha uma coleção de carrinhos, cavalinhos e bonequinhos que o avô João esculpia nas horas vagas. O menino passava horas brincando debaixo de uma árvore grande no fundo do quintal, inventando histórias e aventuras com seus brinquedos. Mas numa tarde de domingo, aconteceu uma tragédia. Pedrinho estava brincando perto do curral, quando um touro bravo conseguiu quebrar a cerca. O animal, assustado e nervoso, investiu contra o menino. Quando os adultos chegaram, já era tarde demais. A família ficou destroçada. O avô João, que tanto amava o netinho, entrou numa tristeza profunda. Guardou todos os brinquedos de Pedrinho numa caixa de madeira e as escondeu no sótão da casa. Não conseguia ver os brinquedos sem se lembrar do neto querido. Mas, alguns dias depois do funeral, começaram a acontecer coisas estranhas. A dona de Pedrinho, Dona Clara, ouvia risos de criança no quintal durante a tarde. Quando ia ver o que era, não encontrava ninguém. Mas a grama embaixo da árvore onde Pedrinho brincava estava amassada, como se alguém tivesse estado ali. O avô João também começou a notar coisas esquisitas. De manhã cedo, quando ia tirar o leite das vacas, encontrava os brinquedos de Pedrinho espalhados embaixo da árvore. Eram os mesmos brinquedos que ele tinha guardado no sótão, mas que apareciam misteriosamente no quintal. No começo, João achou que alguém da família estava mexendo na caixa sem ele saber. Mas quando verificou o sótão, a caixa estava lá, fechada, com todos os brinquedos dentro. Como é que os brinquedos podiam estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Uma tarde, João resolveu ficar observando o quintal da janela do quarto. Queria descobrir o que estava acontecendo. Por volta das 3 horas, ele viu uma cena que nunca esqueceu. Pedrinho estava lá, brincando embaixo da árvore como sempre fazia. Era transparente como uma imagem refletida no vidro, mas era incontestavelmente ele. O menino brincava com seus carrinhos de madeira, fazia barulhinhos de motor e ria sozinho como sempre fazia. João desceu correndo para o quintal. Quando chegou embaixo da árvore, Pedrinho olhou para ele e sorriu. O menino estendia os bracinhos, como se quisesse um abraço do avô. "Vô João, por que o senhor guardou meus brinquedos? Eu ainda quero brincar com eles." João se ajoelhou e tentou abraçar o netinho, mas seus braços passaram através da aparição. Mesmo assim, ele podia sentir o calor e o amor que vinham da criança. Pedrinho, disse João chorando, você não pode ficar aqui, meu filho. Você tem que ir para o lugar das crianças que partiram. Mas eu gosto de brincar aqui, vô, respondeu Pedrinho. E os senhores estão muito tristes. Eu não gosto quando vocês choram. João entendeu que o espírito do netinho estava preso na fazenda porque a família não conseguia aceitar a morte da criança. O menino sentia a dor de todos e não conseguia partir em paz. Naquela noite, João reuniu toda a família e contou o que tinha visto. No começo, ninguém acreditou, mas quando ele levou todos para o quintal e eles viram Pedrinho brincando embaixo da árvore, entenderam que era verdade. A família fez uma roda em volta da árvore e começou a conversar com Pedrinho. Disseram que sempre iam amar ele, mas que ele precisava partir para um lugar onde pudesse ser feliz. Prometeram que nunca iam esquecer dele e que um dia iam se encontrar de novo. Pedrinho ouviu tudo em silêncio, com aquela seriedade que às vezes as crianças têm. Depois sorriu, acenou para toda a família e se desfez lentamente, como a luz do sol que se apaga no fim da tarde. A partir daquele dia, Pedrinho nunca mais apareceu, mas a família guardou os brinquedos dele numa estante na sala, onde todas as crianças que visitavam a fazenda podiam brincar com eles. Porque João entendeu que a melhor maneira de honrar a memória do netinho era deixando que outras crianças sentissem a alegria que aqueles brinquedos traziam. 12º causo: o último trem. Na antiga estação ferroviária de Dois Córregos, no interior de São Paulo, ainda se ouve um apito de um trem que não existe mais. A estação foi desativada há mais de 20 anos. Os trilhos foram removidos e hoje só resta o prédio abandonado da estação, que virou ponto de encontro para os jovens da cidade. Mas toda primeira sexta-feira do mês, às 8 horas da noite, o som de um trem se aproximando ecoa pela cidade. É um som inconfundível. O barulho das rodas nos trilhos, o apito da locomotiva e o chiar dos freios parando na estação. Seu Oswaldo, que foi maquinista naquela linha por mais de 40 anos, conhece bem esse som. Ele mora numa casa perto da antiga estação e sempre que ouve o trem fantasma, vai até a janela para observar. É o trem das 8h15, conta seu Oswaldo. Era o último trem do dia que levava os trabalhadores de volta para casa depois do expediente. Seu Oswaldo era o maquinista desse trem.
Por décadas, ele fez a mesma viagem todos os dias. Saía da estação central pela manhã, parava em várias cidades pequenas e voltava às 8h15 da noite com os passageiros que trabalhavam na cidade grande. Era um trabalho que seu Oswaldo amava. Conhecia todos os passageiros pelo nome, sabia das histórias das famílias, acompanhava o crescimento das crianças que viajavam com os pais. O trem não era apenas um meio de transporte, era parte da vida da comunidade. Mas chegou o dia em que a companhia ferroviária decidiu desativar a linha. Não dava mais lucro, diziam. Os executivos da empresa achavam que todo mundo podia comprar carro ou pegar ônibus. Não entendiam que, para muitas pessoas, o trem era mais que transporte, era tradição, era história. A última viagem foi numa sexta-feira, primeira semana de dezembro. Seu Oswaldo estava triste, mas tentava disfarçar para não deixar os passageiros mais chateados ainda. Muitos deles também iam perder o emprego na cidade porque não tinham como ir trabalhar sem o trem. Quando o trem chegou na estação de Dois Córregos, às 8h15 daquela última noite, seu Oswaldo desceu da locomotiva e se despediu de cada passageiro. Alguns choravam, outros agradeciam pelos anos de viagem segura. Foi um momento muito emocionante. Seu Oswaldo aposentou o forçado e ficou morando na cidade. Todos os dias, ele ia até a estação abandonada e ficava observando os trilhos vazios. Era como se uma parte da alma dele tivesse ficado naqueles trilhos. 3 meses depois que a linha foi desativada, seu Oswaldo acordou numa sexta-feira com o som familiar do trem se aproximando. Achou que estava sonhando, mas o barulho continuou. Era exatamente o mesmo som do trem das 8h15. Ele saiu correndo para a janela e viu uma cena impossível. O trem estava lá, parado na estação, com todas as luzes acesas. Podia ver os passageiros através das janelas. Eram as mesmas pessoas que viajavam com ele todos os dias. Seu Oswaldo desceu para a rua e caminhou até a estação. Quando chegou perto do trem, o condutor desceu e acenou para ele. Era o Antônio, que tinha sido seu parceiro por mais de 15 anos e que tinha morrido de infarto 2 meses atrás. Seu Oswaldo, chamou Antônio, o trem está esperando o senhor. É hora da última viagem. Seu Oswaldo olhou para dentro do trem e viu rostos conhecidos. Eram passageiros que tinham morrido ao longo dos anos, mas que continuavam fiéis à linha férrea. Todos sorriam e acenavam para ele. O velho maquinista entendeu que tinha chegado a hora dele partir também. Subiu na locomotiva, sentiu o prazer familiar de estar no comando do trem e deu o sinal de partida. O trem começou a se mover, o apito ecoou pela cidade e eles partiram para a viagem final. Na manhã seguinte, encontraram seu Oswaldo morto na cama, com um sorriso tranquilo no rosto. Tinha morrido dormindo, sem sofrimento. No funeral, muitas pessoas contaram que tinham ouvido o trem na noite anterior e que tinham sonhado com o velho maquinista acenando da locomotiva. Desde então, na primeira sexta-feira de cada mês, o trem fantasma continua passando pela estação. É seu Oswaldo e os seus passageiros continuando a fazer a viagem que tanto amavam. Porque algumas coisas são muito importantes para morrer, mesmo quando o mundo moderno tenta enterrá-las. Considerações finais. Esses são os 12 causos que o povo conta na roça. Histórias que passam de geração em geração, carregadas de mistério, medo e sabedoria. São histórias que falam da nossa gente, dos nossos medos mais profundos e da nossa forma de entender o mundo. Quem cresceu no interior sabe que a vida no campo tem suas próprias regras, seus próprios mistérios. A noite é mais escura, o silêncio é mais profundo e a distância entre os vivos e os mortos parece menor. Por isso, essas histórias fazem tanto sentido para quem viveu essa realidade. Não importa se você acredita ou não nessas histórias, o importante é que elas fazem parte da nossa cultura, do nosso jeito de ver o mundo. São histórias que nos ensinam sobre respeito, sobre tradição, sobre a importância de cuidar uns dos outros. E quando vocês ouvirem alguém contando um caos assim, numa roda de conversa ou numa fogueira de festa junina, lembrem-se, essas histórias são mais que entretenimento. São a memória viva do nosso povo, a sabedoria dos nossos antepassados e o jeito que a gente encontrou de dar sentido às coisas que não conseguimos explicar. Por isso, respeitem essas histórias. Não zombem delas, não descartem elas como superstição, porque elas carregam algo muito valioso,
a alma do nosso povo, a essência do que significa ser brasileiro do interior. E lembrem-se sempre, por mais que o mundo mude, por mais que a tecnologia avance, sempre vai existir lugar para um bom causo contado numa noite escura, debaixo das estrelas, com o som dos grilos cantando ao fundo, porque essas histórias fazem parte de quem nós somos, e isso ninguém pode tirar da gente. Você gosta de histórias que arrepiam, lendas misteriosas e relatos que fazem a gente pensar duas vezes antes de apagar a luz? Então você está no lugar certo. Aqui nesse canal, cada vídeo é uma viagem pelo desconhecido, trazendo contos assustadores, curiosidades e mistérios que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, já se inscreve no canal, deixa sua curtida e compartilha esse vídeo com alguém que também adora uma boa história sombria. Assim, você ajuda a nossa comunidade a crescer e garante que não vai perder nenhum próximo relato.